Boa tarde. Hoje é um dia muito importante para mim, principalmente. Aqui a gente está falando do projeto Guardiões da Água, aonde está aqui meu camarada. Eu posso dizer camarada, posso falar amigo, porque a gente tem uma história muito longa de vida. Faz um tempo que a gente não se tromba, mas isso é normal, mas amigos que são amigos, a gente possa... Eu sempre tenho uma frase que eu falo, que quando eu encontro alguém que há muito tempo eu não vi, assim, eu digo, que bom que tu tá bem, né? Que bom que tu tá bem, e isso é muito importante para mim, né? Então eu tô aqui com Miguel Rodrigues de Souza, Rodrigo Miguel Rodrigo de Miguel de Souza, né? Souza, é isso aí. O RMS, do grupo Ah, de rap Conspiração. Primeiro, Conspiração. Tem uma música muito massa que ele fez, que é Teoria da Conspiração, que eu sempre falei para ele que eu tinha uma invejinha dessa música que ele gravou, a primeira coisa que eu sempre quis e tal. Eu tenho um grupo de rap chamado Preconceito Zero, eu sempre disse, se um dia eu fazer uma música do Preconceito Zero, tem que ser como conspiração da teoria da conspiração. É isso aí, Miguel. Dá um salve para nós. Fala aí de onde é que tu tá falando. Fala um pouco da tua história para nós aí. fala aí, Cascata. Boa tarde, boa noite, quase, né? Guardiões da Água. Valeu, cara. A recíproca é verdadeira, cara. Prazer para mim também poder te ter como amigo e poder participar do teu evento, acompanhar de longe tua correria aí e saber que aquilo que a gente plantou lá atrás, né? O que a gente vinha conversando antes, a gente já tava meia hora aí já batendo papo aí, conversando sobre a vida, né, cara? E a gente é formado de várias camadas, né, Cascata? Parece que a gente é assim parece uma cebola, né? Fora de brincadeira, mas é aquela coisa assim, de ter um Sim, núcleozinho e vai colocando camada ao redor, né? E na nossa parte da formação mesmo do caráter aí de quem a gente é, o rap tava lá, né, cara? O rap tava lá muito forte aí na adolescência, na juventude da gente, e formou não só o rap, mas o hip hop mesmo, movimento, militância, consciência, e não qualquer rap, o rap consciente que a gente ouvia, e tem prazer de ouvir até hoje aí, né? Formou uma geração de pessoas que continuam de uma forma ou de outra tentando enxergar e melhorar o mundo, né? Enxergar o mundo de uma forma diferente, ter esperança no mundo. Então, da minha parte, cara, eu sou nascido em Novo Hamburgo, né? Tenho 42 anos, só me apresentando, então, para quem não conhece. Tenho 42 anos, sou nascido em Novo Hamburgo, hoje moro em São Luís Gonzaga, desde 2005, setembro de 2005, já há 15 anos morando em São Luís Gonzaga, aqui já tenho uma esposa, a Aniele, tenho 2 filhos, o Bernardo de 7 anos, o Rafael de 2 anos. Vim para cá porque eu sou técnico em eletrotécnica, formado lá no Liberato, né? E vim para cá muito mais pensando em ter um emprego legal, que eu consegui naquela época, trabalhando aqui numa empresa que faz exportação de energia, é uma subestação, né? uhum. E quando eu vim para cá, eu pensei, pô, vou dedicar um tempo para mim, né, cara? O movimento sempre toma muito tempo do cara, né? Toma não, ele não é dizer que toma porque não é um tempo jogado fora, né? Mas o movimento a gente se dedicava muito, vivia daquilo ali, vivia para aquilo ali quase, né? O trabalho era só uma forma de poder pagar as correrias que o cara fazia, pagar estúdio, pagar gasolina para ir para cima, para baixo e tal. E aí chegou um momento que eu falei, não, vou investir em mim mesmo, vou estudar um pouco. Mesmo estando do lado da Unicinos, aí a gente... Cheguei a estudar um semestre, fiz um semestre de jornalismo na Unicinos e não fui mais atrás. E aí quando eu vim morar aqui, trabalhando como eletrotécnico, eu tinha a ideia de estudar história, cara. Sempre gostei muito disso. E aí conheci um camarada que trabalha comigo como técnico e estudava sociologia na Unijuí. Então moro em São Luís Gonzaga, trabalho em Garruchos, que é 100 quilômetros para um lado, e a universidade é 100 quilômetros para o outro. Aí resolvi estudar sociologia. Comecei a estudar sociologia na Unijuí e fiz meu trabalho de conclusão em 2010. 2010 me formei na Unijuí, né? E aí Uhum. resolvi fazer uma reflexão pelo olhar da sociologia sobre o hip hop, né? E aí peguei justamente aquele movimento que acontecia aí no Novo Hamburgo também e no Brasil todo, né? De pessoas do hip hop entrando em governos, na época o governo do PT, né? Lembro que eu peguei aí o Tamboreiro com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial,
Entrevistei o tamboreiro, fiz um resgate de toda a história do hip hop, né? E até foi legal, porque eu comecei a ler muita coisa sobre hip hop, ver como o hip hop nasceu, uma frase que eu lembro de um livro de um americano que eu li lá, Jeff Changer, falando de como é que o hip hop nasceu. Ele disse que o hip hop nasceu justamente da condição de não trabalho. Ele compara com o blues, né? Ele diz assim, pô, o blues nasceu numa condição de trabalho forçado, o hip hop nasceu numa condição de não trabalho, que era a condição justamente do governo Reagan lá nos Estados Unidos, onde os caras tinham muito pouco, era um governo neoliberal, né? Já era o começo do neoliberalismo, e era um governo que investia pouco na área social, né? E o Reagan, junto com a Margaret Thatcher e com o Pinochet aqui no Chile, eram os três que botaram o neoliberalismo no mundo, e aquela ideia, né, que se vê hoje falando muito assim que política social de verdade é dar trabalho, mas uma ideia de trabalho para cada um por si, né? Então os caras retiravam o governo da parte social, diminuem o papel do governo, cada um se vira, e aí quando a gente vê aquela situação que hoje a gente olha lá os clipezinhos lá do Grandmaster Flash lá, né? Do Broken Glass, Sim. Everywhere, cara andando naqueles prédios quebrados e tal, aquilo ali é justamente a sequência e a consequência do neoliberalismo mesmo, que é a depredação principalmente das vilas, né, das periferias e tal, e o rap nasce disso, né, cara? Então fiz um resgate do hip hop, do rap nacional, peguei aquele momento do rap no começo dos anos 2000 ali, que já formavam no Brasil várias entidades nacionais, tinha o movimento, o MOB, né, Movimento Hip Hop Organizado Brasileiro, tinha a CUFA, nós ali com a Gaves, né, que era a Associação de Hip Hop do Vale dos Sinos. Isso aí. Fazendo o Festival Novo Hamburgo ao Alvo, né? Isso aí, o Festival Novo Hamburgo ao Alvo, pegando e aí peguei como é que toda essa questão do movimento social que acredita num governo, como foi o governo, os primeiros governos do PT e todos eles, né, de tentar dialogar mais com os movimentos sociais, mas a partir do momento que a gente passa para dentro do governo, o governo, e aí não deixa de ser não deixa de ter uma crítica naquilo que eu fiz. Hoje eu olho para trás nessa dissertação, cara, e vejo o seguinte, que muito do que a gente está colhendo hoje também foi plantado naquele momento, que é pela dificuldade de um governo conseguir, apesar de abrir portas para os movimentos sociais, para o hip hop e tal. E aí eu lembro daquela revista na Rap Brasil, lembra que saiu na Rap Brasil uma edição do Lula com todos os cabeças do rap nacional lá, MV Bill, tinha vários de nós lá, né? Isso, aqui em Porto Alegre a gente conhecia lá, né? A Malu, né, cara? Tu não foi lá também? Foi, né? Não. Eu tive, na verdade, em São Paulo, para a organização do Fórum Social Mundial de 2005, acampamento do Fórum Social Mundial. Em fevereiro teve isso e em setembro eu mudei para cá. Mas, assim, são coisas que a gente acabou, eu acho que, construindo um governo, e a gente contribuiu para que esses governos acontecessem, né? Mas a gente não conseguiu, no momento de transição entre governo e movimento, fazer com que o movimento continuasse acontecendo de forma independente para oxigenar o governo, né? São coisas que, infelizmente, a gente não conseguiu aprender. Tanto que, se a gente tivesse conseguido manter, aí eu acredito na opinião minha, se a gente tivesse conseguido manter um elo forte entre os movimentos, como movimentos de base popular e o governo, não tinha acontecido o que aconteceu em 2016 e 2017, esse golpe aí, né, cara, que aconteceu na cara da sociedade, e o nosso povo não conseguiu se mobilizar para tentar impedir que isso acontecesse, né, Cascata? Então, sim. Né, então, cai esse governo, a gente se remobiliza. Não estou dizendo aqui que foi em vão tudo que foi feito, não estou de forma alguma dizendo que foi em vão, mas só dizendo que a gente poderia ter lidado de uma forma melhor com isso. E aí isso eu enxerguei lá atrás, né? De repente não conseguindo prever tudo que poderia acontecer, é claro, porque não é um exercício de previsão do futuro, mas muito mais ali. Não é ciências exatas, né? Não tem como ser, né, cara? A gente só tenta ver por onde as coisas estão andando, né? O que é estrutural, o que se repete, para que rumo a gente está tomando. A sociologia tem muito disso, né? De repente faltou ali também da minha parte mas era só um guri com os livros tentando se formar e fazendo um fechamento dessa fase aí da minha conversa com hip hop, da minha estruturação com hip hop. Eu tentei, na verdade,
dialogar, passar para uma nova fase que era da sociologia, mas manter a minha raiz de hip hop, né? Tentar entender melhor o hip hop. O que é o movimento? Como eu falei para ti antes, escrevi um capítulozinho lá do o que é ser do rap, né? Que a gente usava muito a frase assim, eu sou do rap, né, cara? Tu olhava pro cara e já dizia assim, o fulano é do rap, né? Ou os caras do rap, né? Os caras do não rap. é os caras do rap. Por quê? Porque o cara é lance de pertencimento mesmo, de ser do rap, de pertencer ao rap, de ter e de agarrar isso como forma de vestir, forma de entender o mundo, forma de se comunicar, né, cara? E foi muito forte, foi muito foda isso, cara. Desculpa o palavreado, mas foi muito forte isso. Eu lembro, inclusive, a vez que o Cascata, não, o Paulista, cara. Lembra do Paulista, o B-Boy? Um B-Boy, Sim. né? Tu vai lembrar, mas quem tá, se tem mais gente olhando, não vai saber de quem se fala. Mas nós estávamos ali na praça, na frente do shopping de Novo Hamburgo, eu e mais uns ali, aí boné, calça larga e tal. O cara chegou de São Paulo na sexta-feira, no sábado ele foi pra frente do shopping, ele me olhou e chegou, mano, você é do rap? Onde é que eu encontro os b-boy? Eu sou b-boy. Então já era um lance assim, o cara podia vir lá de São Paulo, cair ali, que ele já olhava e falava, aqui é o cara do rap. Olha aqui quem são os caras do rap, né? Então era um lance muito mais forte, né, cara? Um lance muito mais de... que hoje não sei se... Eu não vejo mais isso tão presente no pessoal que canta ou que é adepto do hip hop, né? Me parece que na época a gente tinha uma ligação muito mais forte. Não quero ser o velho, aquele que diz, no meu tempo é que era bom. Eu tô dizendo que no meu tempo era assim, né? No meu tempo tá quase tatuado na cabeça do cara, né? Não, isso é muito bacana tu fazer essa reflexão RMS. Por quê, Miguel? É que o lance todo, cara, a gente tinha sempre um conceito, né? O que tu falava era o que tu fazia, sabe? Tu ia muito na de pertencer mesmo àquele local, de falar as coisas e procurar saber. A gente não usava um pano ou uma roupa sem saber do que era, o que era, para que era e de quem era. Exatamente. Sabe? A gente não se vendia, não é nem questão de venda ou não, é só questão de saber. Primeiro a gente aprendeu a conhecer o hip hop e tal, a gente conheceu como rap primeiro, que rap para nós não era música, era protesto, tanto que a gente, sabe, e a gente fazia protesto, a gente não fazia. Se lembra que a gente invadiu o Mac Dia Feliz? Se lembra que a gente invadiu o Mac Dia Feliz? Nós temos isso na nossa história. Nós invadimos o Mac Dia Feliz para falar que a comida era transgênica. Né? Mas não era. E aí, voltando, cara, não era só. Olha só, esse meu trabalho lá de conclusão não foi só sobre a questão de hip hop e governo, né? Mas também eu lembro que eu peguei e justamente eu vi o seguinte, cara, como a gente criou uma identidade própria da galera do hip hop e a gente se opôs a uma galera que estava estabelecida, né? Então a gente olhava e falava assim, ó, o Novo Hamburgo ao Alvo, por exemplo, cara, tu chegar e dizer o seguinte, se a cultura de Novo Hamburgo é aquela, como Novo Hamburgo se representa, o que Novo Hamburgo diz que é, o que São Leopoldo diz que é, um vale germânico, né, cara? É o berço da imigração alemã, né? E aí, tu olha, eu fui lá, olhei no site da prefeitura de Novo Hamburgo, aí diz lá, né? Ou o hino de Novo Hamburgo, né? Dos imigrantes, não sei o quê, um povo valoroso, parará, parará, parará. E aí se constrói uma identidade em cima disso, e aí tu diz assim, ó, quem não tá nisso, o que é? Né? Como eu conheci uma guria de Minas, ela me falou assim, mas e tu? De onde é que tu veio? Tu caiu de paraquedas aí? Né? De onde é que veio o teu povo? E a gente, de uma certa forma, naquela época, com aquele movimento, a gente conseguiu transformar, isso as ciências sociais falam, transformar a área em território, assim, ó, que a área, dizer assim, Novo Hamburgo não é uma terra, ela vira território a partir do momento em que tu bota a tua identidade e fala assim, não, eu sou de Novo Hamburgo também, essa terra também é minha. Essa terra também é minha e eu não sou essa figura que vocês estão falando aí que veio lá na imigração. Né? E como é que a gente vai fazer? Disso. A gente está fazendo outra coisa, cara. E a gente quer lugar também, a gente vai lá e fala o seguinte, se o centro de cultura da cidade é dedicado para a orquestra de sopros, muito bonito, para não sei o quê, tá, cadê o espaço da Negrada? Cadê o espaço da vila? Cadê o espaço da periferia? Onde é que a gente se enxerga nisso? Né? Porque a gente também faz parte, a gente também constrói essa cidade. Né?
E de uma forma ou de outra a gente acabou trazendo tudo isso, né, cara? E aí eu via e trouxe na dissertação até uma fala do Duda, né, cara? E olha como é que é louco isso, porque tu começa a juntar todo mundo que não se vê naquela representação que a cidade faz dela mesma, né? E aí o Duda fala, eu peguei uma fala, entrevistei o Duda na escrita do trabalho, e aí o Duda vai lá e fala assim, nós, por exemplo, que não somos brancos, ele diz assim, e aí porque ele diz, não sou branco porque ele é descendente de uruguaio, né, cara? Então a gente Sim. começa a juntar todo mundo que não está visto e que não se enxerga naquela imagem que Novo Hamburgo faz dela, né? E aí a gente começou a juntar ali, teve um movimento que tinha conflito interno, né? A gente tinha uma galera que tinha uma postura em relação às drogas, por exemplo, que era uma, né? A gente tinha outra galera que falava, não, hip hop não é droga, outra falava, não, o rap é meu, eu falo o que eu quero, ou eu uso banda, ou só uso instrumental, ou eu colo mais com a galera do rock, mas de uma forma ou de outra, a gente conseguiu construir uma cena ali, cara, que era uma cena cultural muito forte, velho. Muito forte. A gente olha para trás e vê assim a quantidade de produção cultural, de coisa boa que foi feita, de coisa relevante que foi feita. Tanto que a gente consegue hoje andar pela rua, volta e meia. Se eu vou a Novo Hamburgo, eu sempre encontro alguém na rua que vem e fala alguma coisa daquela época, né? Fala, pô, cara, lembra aí e tal, aquilo que a gente viveu, aquele show que vocês fizeram, aquela letra que vocês fizeram e tal. Então, foi um movimento que teve sua época, né? Teve, inclusive hoje, fez com que esse núcleo que a gente fala aí, que é um núcleo de resistência e de acreditar, de repente, não roubando o slogan do Fórum Social Mundial, mas falando que é uma galera que enxerga que um outro mundo é possível, né? E que trabalha por um outro mundo, de uma certa forma, né, Cascata? Tudo isso foi plantado naquela época. Eu, depois fiz ainda trabalhando como técnico, até hoje trabalho como técnico, então fiz a minha graduação, né, em sociologia. Depois resolvi fazer uma dissertação, resolvi fazer mestrado em educação. No mestrado em educação aí comecei a trabalhar com a questão do negro nas missões. Aí já fazendo provocado muito mais pelas coisas que eu via aqui, né, cara, que era coisa de chegar e dizer assim, mas tu não é daqui, né? Por ser negro não é da cidade, já era reconhecido como alguém de fora. E aí começa a ir na periferia e ver o pessoal negro na cidade, eu pensei, poxa vida, mas tem uma população negra, por que essa população não é vista? Que história que é contada, né? E aí a história da região aqui das missões, São Luís Gonzaga, é muito ligada justamente com as missões jesuíticas, né? E aí tu vai olhar para trás e ver que as missões jesuíticas foram lá em 1700 e tanto, e que de lá para cá os indígenas se retiraram da região, muitos deles, vieram os portugueses, vieram imigrantes europeus, 5 povos, vieram né? os negros, isso, sete povos no Brasil. 7 povos, né? 7. Isso. E aí aí eu resolvi, vou fuçar essa história aí. E aí comecei a procurar a história e como sempre aí encontrei um clube de negros aqui na cidade, né, que foi retirado do centro conforme a cidade cresceu, né, começa a ver que essa forma como o Brasil é construído de marginalização mesmo das comunidades negras, né, de colocar nas periferias, de excluir geograficamente, de esconder na história, assim como aconteceu aí no Hamburgo, acontece também no interior aqui, né, cara? Apesar de ter uma dinâmica social diferente, algumas coisas que a gente já conversava, né, em termos de Sim. E enxergar. uma coisa Pode. também, Miguel, como que se deu aí, como tá se fazendo aí a pandemia? Como é que tá? Tem casos, não tem casos? Como é que tá aí? Cara, assim, São Luís tem hoje, se não me engano, 14 casos, não me lembro, um pouco mais que isso. Apareceram essa semana mais 3 casos confirmados, né? No começo, o pessoal não parecia que não acreditava, assim, não levava a sério, ficou tudo muito tranquilo, eu saía de máscara, as aulas pararam, as empresas pararam e tal, mas eu saía de máscara e parecia que era extraterrestre na rua, assim, né? Ainda tinha gente olhando, estranhando e tal. E aí daqui a pouco, quando chegou na mesma, por coincidência, teve a chegada. Ó, Carol, tô falando algumas coisas. Tem a Carol aqui, ó. Que era o que tu estava falando, né?
que a tua colocação vem diretamente ao encontro do que vivemos aqui alguns dias atrás com a população do Museu Histórico Visconde, de São Leopoldo, romantizando a escravidão de 13 de maio, ignorando o fato da importância do povo e na construção da cidade, apesar das condições desumanas da escravidão. Pois é, Carol, a gente tem que fazer uma... E existe essa luta, né? Uma luta que é feita não só pelos movimentos, mas tem que ser uma luta também aceita. Aí eu falo do ponto de vista hoje da academia também, de quem forma professores, de reformular justamente reformular o currículo das escolas, mas de fazer algumas coisas assim, ó. Quando eu faço um trabalho de volta e meia de falar sobre esse resgate que eu fiz da história do negro na comunidade local, eu vou e falo, fiz aqui na coordenadoria de educação uma fala, e aí eu digo assim, ó, cara, a gente estuda a questão do negro e daí tu vai lá falar que é muito importante, falar das favelas do Rio de Janeiro, falar, por exemplo, lá de Zumbi dos Palmares e tal, mas isso é lá em Alagoas. E aí parece que o cara tá falando de uma época distante e de um lugar distante, as pessoas acabam não criando uma ligação com a comunidade. De um mundo não pertencente à localidade que está sendo de fato falada. Parece que tá falando como se tu falasse do Dom Pedro lá nas margens do Ipiranga, lá, não sei o quê, fica muito distante. Tem que falar assim, ó, cara, e aí é importante a gente entender justamente que a gente tem testemunhos, tem pessoas que podem contar essas histórias de como é que era antigamente, tem lugares, tem prédios, né? Qual é a história desse prédio aqui? A gente olha, cara, tem um livro que eu tenho aqui, Histórias do Movimento Negro no Brasil, e aí tem um cara da Carioca que diz assim, em vários lugares do Brasil tu tem clubes de brancos e de negros, mas no Rio Grande do Sul, em quase toda a cidade. Então, cara, quando a gente fala de que o Brasil foi construído sem problemas de separação e tal, a gente tem um monumento na cidade a isso, a segregação. Uhum. Os clubes negros, né, são monumentos de segregação. E aí, quando a gente começa a puxar essa história, né, e é importante, eu sei que é doloroso, a sociedade não quer falar isso porque é doloroso para as pessoas levantar esse tipo de história, mas a gente tem que levantar... Aqui também tem o André também, que para ti não perder o raciocínio, também fala sobre isso. Ó. Fala um pouquinho, né? Pergunta sobre o colorismo de ser negro no Brasil. Um abraço, baita aula. Tô aqui. Cara, o André lá da Restinga lá. O André Sarobra, que é do circo, claro. Que é do teatro, ó, nós aqui Travês e tal, do grupo de teatro. Baita figura, um salve aí. Trabalha com nós, nos Guardiões da Água também. Não, prazer rever. Naquela época já era um dos caras mais avançados aí nas ideias, né? Sim, grande figura. Sim. Grande figura, prazer tá revendo aí virtualmente. Mas aí a gente fala o seguinte, então tu tem que pegar e trazer para as pessoas justamente assim, fazer com que a gente consiga entender que esses testemunhos aí, cara, eles são, apesar de dolorosos para todos, né, porque vão mostrar que nós fomos subjugados e que outros não querem fazer porque dizem, não, eu sou branco, mas eu não tenho nada a ver com isso, isso passou. Não, a gente tem que conhecer a nossa história para que isso não se repita, né? A gente tem que conhecer qual é o tipo de dinâmica social e racial que a gente tem, justamente para a gente não ficar repetindo o mesmo problema, se a gente não tratar abertamente, né? E aí, aqui, por exemplo, eu peguei e aí chego quando começa a coletar os relatos, né? Coletando os relatos para a dissertação, eu vou falar com uma senhora, historiadora, inclusive, e aí ela disse assim, tem o clube da cidade, aqui, o grande clube da cidade, né? E um outro clube que era o Clube dos Morenos, né? Aí, pelo Clube dos Morenos. Quando começaram a falar do Clube dos Morenos é que eu puxei, né? Opa, peraí, é que é o Clube dos Morenos. Eu quero ver. Tipo assim, ó, aqui não tem negro, mas tem o Clube dos Morenos lá. Aí tu vai saber da história do Clube dos Morenos, aí tu fala com uma pessoa, ela te diz assim, ó, não, a gente tinha o clube central da cidade, onde as pessoas podiam entrar e tinha o Clube dos Morenos, né? Mas lá e o Clube dos Morenos, o Clube dos Negros, o Clube Imperatriz é justamente formado onde tinha um cortiço. E tinha um cortiço de ex-escravos, né, cara? De pessoas que tinham sido ex-escravizados, libertos já, né?
E aí, população negra ali, fez o clube, e aí na década de 70 eu conversei assim, tá, como é que se dava essa dinâmica aí? E os clubes conviviam bem? Sim, conviviam bem. Eles Inclusive, lá e eu aqui. no carnaval a gente se visitava, né? Ah, é, se No visitava, carnaval. sim. Sim, no carnaval o bloco deles passava uma noite no nosso e nós passávamos uma noite no deles. E o resto do ano, não, o resto do ano era cada um no seu lugar. Aí eu disse, e aí tu não, né? Vamos puxando a conversa. Tá, mas e como é que aconteceu isso? Não, muito legal. Inclusive, e aí essa senhora me diz assim, eu trabalhava na Legião Brasileira de Assistência, na década de 70, e chegou um militar negro e queria entrar no nosso clube. Mas eu falei para ele, não, seu clube é lá embaixo. E aí, não, falaram para ele, falaram na portaria, não, seu clube é lá embaixo. Aí ele disse assim, mas eu sou um homem, né, um militar, um homem né, apesar de negro, né, aquela conversa, negro, mas de boa ascensão social e tal. Então o senhor faz o seguinte, ande algumas instituições aí da cidade que possam atestar seus bons antecedentes. Pô, e aí o cara Nossa. se prestou a recolher, foi parar na LBA para falar com ela, Legião Brasileira de Assistência, para pegar uma carta de bons antecedentes, né, cara? Quer dizer, olha a crueldade disso e olha como tem história por baixo do pano que se a gente não puxar e rever Quando... essa história, tudo fica no senso comum de que não tem população negra aqui. Quem somos nós, né? Qual é a bandeira do nós que a gente coloca? Isso tu falando, Miguel, eu me lembro de uma história, de uma história que eu li do Muhammad Ali. Muhammad Ali é um boxeador e tal, foi campeão olímpico, né? Nas Olimpíadas, agora eu não me lembro o nome das Olimpíadas, o ano das Olimpíadas que ele foi campeão olímpico. E daí ele chegou com a medalha lá, e ele chegou nos Estados Unidos, foi lá, entrou pela porta da frente de uma lanchonete e sentou nos bancos. E o garçom chegou e disse, teu lugar não é aqui. Ela, não, eu sou Muhammad Ali. Mesmo assim, teu lugar é lá. Né? Pra te ver, isso na década, né? E a gente vem pensando, né? E isso acontece naturalmente aqui. A gente, antes, em off, a gente estava conversando sobre o que está acontecendo no mundo, né? Apesar das pandemias, essa semana eu tive que conversar com, teve um ato racista comigo, mas no mercado aqui, e aonde eu conversei e tal, e expliquei, né? E daí como essa pandemia ela fez uma mudança drástica no nosso movimento, da nossa vida de tal forma em que as coisas que a gente estava pensando antigamente hoje está mudando, sabe? Está mudando, mas só que ainda tem os resquícios da escravidão que não tiraram ainda de nós. Eu acho, pensando agora contigo, assim, eu faço uma reflexão. Será que foi porque que a gente não conversou direito sobre a escravidão? Será porque não houve os escravocratas ganhar o presente ao invés de punição quando a gente foi liberado? Como é que é essa história? E só falar também aqui, o André aqui, o André também faz um agradecimento, grandes vozes da cultura negra, Miguel e Mano Cascata, o Wagner Coriolano aqui também faz uma dissertação, o Wagner é professor de literatura aqui no projeto também, ele diz bem assim, estive trabalhando em Pelotas e conheci um trabalho interessante com um clube que fica aí, com os encontros para se tratar de questões centrais para a comunidade dos afrodescendentes. Lembro que com o Eduardo de Assis Duarte, o livro da Maria Fernanda Firmina dos Reis. A gente tem vários trabalhos, cara. Tem o pessoal de. Tem um trabalho muito legal que foi feito em Santa Maria, no Clube dos Ferroviários, lá, que é a recuperação da memória, porque a população negra chega lá justamente através dos ferroviários e eles fizeram uma revitalização lá do Clube dos Ferroviários lá, e trazendo essa memória justamente. Um baita trabalho, cara. Eu aqui não consegui fazer isso aqui, mas a minha ideia inicial era tentar fazer alguma coisa com o clube aqui, mas não acabou não acontecendo. Falar em memória, Miguel, vou ler uma coisa aqui, né? Guerreiro que é guerreiro não se rende. Entende? Olha para o passado para entender o presente.
compreende, daquele que te oferece o paraíso é culpado pelo inferno que tu tem vivido. Não foi ensinado nas escolas nem nos livros, foi manipulado, apagado o que estava escrito, mas foi passado de pai para filho. Zumbi vive nas ruas, combatendo os inimigos, transformando os trabalhadores em sobrevivente. Em cada periférico, mais um combatente. Na guerrilha urbana que aniquila por cada vila um Sarajevo, cada quebrado um Haiti. Aonde o inimigo não tem cara, mas tem nome, fome. Onde o tempo voa, transforma crianças em homens. Onde o ódio pela morte lenta é tanto que não cabe no peito dos guerreiros e guerreiros das coabes. Onde várias vidas se perderam nas armadilhas, matilhas de lobo traficando nas esquinas das vilas, sobrevivendo nas sequelas das telas que vêm de ilusão sem reação pelas novelas. Só quem vive firme nesse dia a dia são os verdadeiros soldados dessa guerrilha. Sabe quem escreveu? Aí. Pô, cara, lembrei dessa letra aí, meu. A gente nunca gravou, né, velho? Nunca gravou. Faz 15 anos que eu tenho esse papel aqui, ó. Para te ver a importância da tua amizade para mim, tá ligado? Pode crer, pode crer. Igualmente, cara. Igualmente. Porque na vida a gente escolhe família, a gente não escolhe família, mas amigo a gente se escolhe, né? A gente se escolhe, a gente se tromba, a gente troca ideia e tal. E isso é muito bacana para falar em memória. E eu queria que tu falasse também que a gente estava falando sobre pedagogia da pandemia, que tu estava falando do sociólogo. Sim. É um livro que eu tenho trabalhado bastante em aula e aí fiz só para complementar, né? Fiz a dissertação, concluí a dissertação, concluí o mestrado em educação pela Unijuí também, sem ter perspectiva de dar aula nem nada, mas queria dar aula, sempre quis dar aula. E aí por coincidência, o curso de engenharia precisava o MEC exigiu que a engenharia tivesse sociologia, e um colega meu lá, onde eu trabalho como eletrotécnico, engenheiro, falou, cara, estou coordenando o curso de engenharia, tu não quer dar umas aulas de sociologia pra gente? E acabou que comecei a dar as aulas de sociologia na engenharia, depois para administração, depois para o direito, na URI, que é a Universidade Regional Integrada, aqui que tem o campus aqui em São Luís Gonzaga, e hoje continuo dando aula, agora no curso de direito, né, dou aula de sociologia do direito, e tenho tentado trabalhar sempre algumas coisas que a gente possa refletir no que está acontecendo, né, sempre naquela ideia de que não adianta simplesmente estudar se for descolado da realidade que a gente vive, né, cara? E aí, tenho trazido agora um livro do Boaventura de Souza Santos, um livro fininho, de 32 páginas, conforme eu tinha dito para ti, que é a Cruel Pedagogia do Vírus, né, que é ele muito mais apontando questionamentos, né, sobre o que essa história do vírus, da pandemia, pode trazer para a gente, né? E aí uma das coisas que ele traz é justamente de que esse momento é um momento de aprendizado, pode ser um momento de aprendizado, né? É um momento de modificação, de parada global, que traz aí para a gente, para quem pode, né? Uma das coisas pra que eu colocar é para quem pode, né? Quem pode parar, para, né? E aí pode refletir. Outros, justamente, vai reforçar várias coisas, né? Uma das coisas que vai reforçar é essa condição que a gente já tem de desigualdade social, né, Cascata? E para não deixar morrer aquela tua pergunta sobre a questão da escravidão, né? No Brasil, justamente, as pessoas que vão ser mais atingidas vão ser aquelas pessoas que vivem no resquício da escravidão, né? Aí, para trazer, são as mulheres, são os presidiários, é a população negra, é a população idosa, são os consumidores falhos, né? Aqueles que não conseguem consumir, não servem para consumir, para estar numa sociedade de consumo, tu tem que consumir. Quem não consome mais, velho, ou quem não pode consumir o suficiente, é considerado quase que não humano, né? E isso, assim como a população escravizada era considerada não humana, né? E aí pode ser cruel o cara colocar isso e dizer, pô, tu tá forçando a barra, mas olha só, aí eu começo a pegar esse texto dele e fazer um diálogo com as leis que estão saindo, tu começa a encaixar as categorias ali, aí tu olha que, por exemplo, no Pará, baixou um decreto lá entre os serviços essenciais,
aí diziam, e o Pará sofrendo de uma forma cruel aí a pandemia, né? E as consequências. E aí, quando colocam lá quais são as categorias que são serviços essenciais, o governador vai lá e coloca o serviço das empregadas domésticas, né? Ah, E aí eu vi isso, das é, empregadas domésticas como serviço essencial. Onde é que... e aí ele diz por quê? Daí qual é a justificativa? Daí ele diz assim, pô, não é possível que o médico passe o dia defendendo a vida das pessoas e chegue em casa e ainda tenha que limpar a casa, lavar a louça. Cara, isso se não é a pura essência do pensamento escravocrata, né? Que é assim, há pessoas que podem morrer para que outras possam viver, né? É uma Tem pessoas que são pós-abolição. dispensáveis, né? Olha a forma como acontece a primeira morte no Brasil por causa do Covid-19, né? Uma madame do Rio de Janeiro volta da Europa, fica em quarentena em casa, mas não dispensa a empregada. Quem morre é a empregada, né? A Uhum. primeira morte por Covid-19 no Brasil é isso, é a estrutura escravocrata, né, cara? Para que eu Que possa viver loucura, a meu, minha não sabia desse relato. foi isso aí, para que eu possa viver minha vida, para que os senhores possam viver a sua vida numa boa, é preciso que tenha uma categoria de pessoas dispensáveis, né, cara? E essas pessoas dispensáveis não vão ser atingidas, né? Não vão ser atingidas, quer dizer, vão ser as que vão ser atingidas. Aí tem coisas que são colocadas no livro, até indico para quem puder ler aí, procurar na internet, acha fácil para baixar. E aí ele diz o seguinte, por Pede exemplo. para mim, o Miguel vai mandar para mim, eu mando para todo mundo. Não. Aí ele diz, por Não, pede exemplo, para mim. ele diz, por exemplo, assim, pô, já tem os morros do Rio, já vivem confinamento, né? Porque eles já são, já tem uma falta do Estado, né? Eles só são permitidos que se saia do morro quando tu vai prestar serviço lá embaixo, né? Quem vai como empregado doméstico, como gari, como motorista, cozinheiro, beleza. Agora, essa mesma população, numa condição normal, fora da pandemia, essa mesma população, quando tenta ir a determinadas praias no fim de semana, a polícia impede, né? Como teve o caso aí há uns 2 anos da polícia impedindo, né, a chegada da população. Mas faz ainda, faz ainda. E aí justamente o que ele está dizendo é isso, a gente já tem condição de confinamento, né? E quando a gente olha para a pandemia, a gente está olhando como sociedade pelo olhar de quem pode ficar em casa, né? E essas pessoas aí, essas populações aí, o pessoal já estão aparecendo os relatos aí, fora a questão de subnotificação, a gente já tem relatos de que a população negra está morrendo mais, as mulheres estão sendo atingidas tanto pela questão de estarem em trabalhos que são obrigadas a estar expostas ao vírus, quanto por estar em casa e estar sofrendo violência doméstica, né? Tá Sim, sofrendo outra coisa também. excesso de trabalho, né? Os filhos ficam em casa, é a mulher que vai tomar conta, né? E aí outras questões. Mas, no geral, ele diz assim, com todo esse problema, tudo isso que está acontecendo, será que a gente consegue aprender alguma coisa com isso? Será que nessa pedagogia cruel, forçada, a gente consegue aprender? E é justamente isso que a gente falava. Aprender o quê? Cara, a olhar justamente para a essência das coisas e tentar entender uma coisa que, se o capitalismo se impunha, se coloca como um sistema que não é capaz de ser vencido, não é capaz de construir alternativas, ele vai dizer, poxa vida, o vírus está mostrando que tem uma outra forma de viver, que é um pouco menos nessa loucura que o capitalismo impõe para a gente, né? Agora a gente foi obrigado. Quem pode, repito, né? Quem pode foi obrigado a baixar a bola e dar um tempo, né? E aí a gente vai se preparar para um mundo que vai voltar com menos dinheiro. Isso a gente já pode ter certeza, que vai ser um mundo com menos dinheiro. As pessoas, no geral, vão ter menos dinheiro, vai ter menos dinheiro circulando. E aí a gente pensa justamente em prestar atenção em alguns movimentos, tinha uns movimentos sociais que já estavam aparecendo na Europa, que se chamavam de movimento de suficiência. O que é o movimento de suficiência? É pensar o seguinte, quanto eu preciso para viver? O que realmente eu preciso? Será que nesse momento de escassez a gente não consegue reduzir e pensar, poxa vida, será que a gente precisa realmente de tanto equipamento eletrônico o tempo todo, de tanto, fora esses para convivência aqui, né, virtual aí, mas será que tem que ser o último modelo? Será que eu já penso em outras coisas que se eu colocar parece que são impossíveis, mas pensa numa cidade como São Paulo, por exemplo, né? Você já está numa cidade maior do que eu, aí São Leopoldo já é
uma metrópole comparada a São Luís Gonzaga, com 20 e poucos mil habitantes. Mas 20 e pouco? Nós temos um bairro aqui com 20 e poucos. Um bairro, né? Mas aí tu pensa o seguinte, será que a gente precisa de uma cidade como São Paulo, por exemplo, que por questão de excesso de aglomeração de pessoas, cara, a gente chega a ter falta de água numa cidade, cara. A falta de água é o limite do humano, cara. Quando falta água é porque nada mais está funcionando. E aí tu tem a maior metrópole da América Latina com falta de água, né? Com pessoas que se propõem a todo dia sair para ir para o trabalho e ficar 2 horas no engarrafamento, né? Para rodar 30 quilômetros, para rodar 20 quilômetros, né? E aí tu descobre que, de repente, muito do teu trabalho pode ser feito em casa, com problemas que a gente sabe, mas será que a gente precisa continuar nessa correria de... E isso é uma reflexão de quem está no interior, que cada vez que vai a Novo Hamburgo se choca, né? E eu vejo que eu não preciso mais disso. Será que a gente precisa estar todo mundo no mesmo lugar o tempo todo? Será que a gente precisa correr para o mesmo lugar, atolhado de pessoas, pegar fila para entrar? As pessoas aqui, sabe? As pessoas aqui brigando por que abra as lojas para poder comprar roupa. Uhum. Comprar roupa. Tá, tu vai para onde? Tu vai sair para onde? Eu tô há 3, 4 meses sem comprar uma camiseta nova. Tá, mas isso me fez falta, eu senti frio. O que é que eu preciso, sabe? Essa é a grande pedagogia, essa é a grande aprendizado que a gente pode ter. Eu entendo. Que esse é o grande aprendizado que a gente pode ter nesse momento. De olhar ao redor e pensar assim, poxa vida, mas será que não vieram algumas coisas boas que a gente pode aprender com esse vírus aí, cara? Sabe por quê? Porque eu vejo assim, ó, as pessoas têm, eu lembro de um documentário, aquele Cosmos, né? Gosto muito de olhar outras coisas aí. E lá no começo do Cosmos, o cara vai falando sobre o pensamento do ser humano, a evolução do pensamento, ele fala assim, o ser humano sempre busca olhar para o universo e enxergar padrões, né? A gente sempre tenta achar um padrão de normalidade nas coisas. Aí ele fala, pô, por isso que a gente vai lá e vai criar primeiro padrão de ideia do que é... Só um minutinho aqui, que tá o pessoal entrando aqui. Não, mas isso é normal. É em casa, né? É em casa. A gente olha a família tá junto. A gente olha para o mundo e tenta enxergar padrão, tenta descobrir por que chove, por que não chove, né? Primeiro foi Deus, foi Tupã, foi Thor. A gente vai criando uma noção de mundo até que a gente chega na ciência, mas isso tudo é uma busca de tentar achar um padrão de normalidade. A gente sempre quer achar um padrão de normalidade no mundo, né? E a gente chegou no momento em que a gente vivia um sistema de mundo que, apesar de não ser o ideal, ele tinha um padrão de normalidade, né? E hoje a gente tenta voltar para esse padrão de normalidade, mas isso é uma negação de que um dos aprendizados que a gente tem que ter é que a normalidade pode não voltar. A gente pode estar entrando... A normalidade não é normal. A normalidade não vai ser normal. E aí a tua normalidade é assim, ó. Pô, preciso de novo daquele padrão de normalidade, abre a porta porque eu preciso ir pro shopping, eu preciso ir lá. Tá, mas o que te falta do que tá no shopping que tu não comprou antes? Nada, cara, eu só preciso estar aqui com as outras pessoas vivendo essa vida normal aqui, né? E aí precisa que o vírus, precisa que o vírus vá lá, que nem Santa Catarina aconteceu, do shopping, todo mundo vai lá, feito um zumbi, né? E aí o vírus se espalha de uma maneira que diz para eles, pô, cara, não é tão fácil. Abre academia em algumas cidades e 100 e poucas pessoas são infectadas no mesmo dia, entende? Exatamente. Daí a minha filha falou uma coisa muito massa, que ela disse assim, ô pai, por que quando eles dizem bem assim, ó, tu não pode sair, eu quero sair, eu não gosto de sair. Minha filha gosta de ficar em casa, e eu não gosto de sair, daí quando diz que eu não posso sair, eu quero sair. Só que a grande loucura é que tem um uso político nisso, né, Cascata? Sim. Não sai de um uso político, né? Tem gente manipulando essa vontade de volta à normalidade, contando com um certo, vamos dizer assim, esse desejo pela normalidade, ele é meio infantil, porque ele é um desejo de normalidade que não passa pelo racional, por pensar assim, não, cara, peraí, não é seguro agora, pelo menos, né?
O melhor é que agora a gente consiga fazer um controle, né, para não superlotar os hospitais e tal, mas tem pessoas aí, a gente sabe quem são, que estão forçando e utilizando dessa falsa sensação de normalidade, desse apelo ao vamos à normalidade. Tem pessoas querendo cercear a liberdade de vocês têm o direito de ir e vir, né? De uma forma meio perversa, né, cara? Porque desconsiderando a vida das pessoas. Tem gente morrendo. Estão morrendo mais de 1.000 brasileiros por dia. Provavelmente, Miguel, essa nossa fala agora, essa nossa live, a gente está chegando aos 30 mil mortos. Provavelmente. Provavelmente. E daí a gente vê uma fala de um cara que diz bem assim, e daí? Não sou Messias? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Não, só quero que tu seja presidente, sabe? E nessa pandemia a gente acaba pegando algo muito, a gente vê que muitas coisas estão entranhadas em nós. A gente está entranhado, a gente é o pessoal que mais vai sofrer com o racismo, a gente é o povo que mais sofreu na entrada da pandemia e na saída da pandemia, a gente vai ser o primeiro a sofrer. Exatamente. A gente vai ser que vai sair, a gente vai sair os mais prejudicados, os mais sem grana, a grana não vai circular na nossa mão mais. Exatamente. E a gente vai ter que. E essa falsa normalidade de o que é normal e o que é ser normal, para nós não vai existir e não existe. A normalidade é não ser normal hoje. Qual é a tua visão assim de o que tu pensa? Qual é que tem que ser a mudança? A gente vai ter que mudar como civilização, a gente vai ter que mudar como ser humano. E as questões humanas estão muito implícito na nossa antropologia, né? Porque a gente vai acabar voltando para o embrião, daí a gente sabe que hoje as mulheres estão passando mais trabalho dentro de casa, porque os maridos estão ficando mais em casa e elas estão sofrendo mais. A gente sabe, por falta de água, a gente sabe que as mulheres são as que mais têm falta d'água, que mais sente a falta da água, são as mulheres. A gente está falando daqui do projeto, que é um projeto Guardiões da Água, que é um projeto socioambiental, que a gente pensa em fazer que as pessoas comecem a raciocinar com o meio ambiente, mas primeiro limpando a calçada da frente da casa dele. Porque se ele fazer esse projeto de limpar, não jogar papel na calçada dele, ele não vai jogar na casa do vizinho, e o vizinho vai limpar a calçada dele e os outros vão limpar. Assim a gente vai ter rua mais limpa, a gente vai ter lixo melhor organizado, sabe? A gente tem que ter um cuidado de ter 2 lixeiras dentro de casa, uma lixeira para o orgânico e outra para o seco. Ou a gente vai ter que ter o hábito de formar composteira dentro de casa, porque a gente sabe que a água é finita, os bens materiais da terra é finito. A gente sabe que esse processo todo que a gente estava falando antes de produção, produzir, também a gente vai entrar um pouco nesse assunto de produção. A gente sabe que isso tudo é finito. E como que a gente vai fazer isso? Cara, como a gente vai fazer é a grande pergunta. Tem certos momentos que as pessoas me perguntam algumas coisas que eu digo assim, se eu soubesse, sinceramente, eu me candidataria a prefeito, a governador, a presidente, né? Porque esse realmente é um serviço que até acredito que não é possível que isso saia da cabeça de uma só pessoa, não vai sair de uma só pessoa a solução. Mas entre umas delas, algumas coisas a gente já está percebendo, né? Primeiro, que essa crise, ela não é só uma crise sanitária, ela é uma crise ecológica também, né? Ela demonstra questões de problemas de ocupação das cidades, né? De ocupação desordenada, de lugares onde não chega saneamento, as pessoas que têm menos saneamento vão sofrer mais as consequências dessa crise, né? Porque não é possível, por exemplo, tu falar em ficar em casa, lavar as mãos, usar álcool gel, aí tu chega num lugar lá que 5 dias por semana falta água, né? E isso não é muito difícil de se achar pelo Brasil, né? Falta esgoto, a gente falar aí em saneamento básico, saúde pública. E aí a gente tem, infelizmente, uma estrutura política que faz acontecer aquela piada que diz que cano enterrado não gera voto, né? O que gera voto é asfalto. Né? Então os caras não investem na infraestrutura, beleza? Agora, de uma certa forma, algumas saídas que a gente está vendo, e só para continuar nas consequências, a gente viu aí que
já começam a aparecer fotos, né, de lugares onde os animais estão aparecendo, a praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, que é considerada uma praia esgoto, né, a praia de Botafogo com a água verdinha, coisa mais linda, porque as pessoas pararam de circular ali, de jogar dejeto, né, de poluir. Então, poxa vida, primeira coisa que a gente nota aqui, é possível se modificar. Se não for pela forma mais forçada, com ameaça à vida do ser humano, quer dizer, só com a faca no pescoço é que o ser humano vai perceber o tamanho do impacto ambiental que a gente causa, né? Mas esse impacto ambiental, cara, ele está acontecendo. Se a gente retornar para a nossa condição de normalidade, e essa é a grande luz que tem que acender na cabeça das pessoas, é que a nossa condição de normalidade anterior é que está gerando uma crise que está corroendo o planeta. Devagarinho ela está corroendo. Agora a gente passou por uma grande crise que obrigou todo mundo a ficar em casa. Mas a gente está com uma crise lenta acontecendo o tempo todo, né? Tem uma crisezinha aí que está, já está acendendo, aquecimento global, falta de água. A luz de alerta já está acesa faz tempo. A luz está acesa faz tempo. E aí, será que a gente vai ter que esperar acontecer uma crise ecológica de grandes proporções, da mesma forma que essa crise aí, para a gente poder se atentar para essas coisas, né? E aí, falando nas soluções, né, algumas coisas que eu acho que já têm aparecido, primeiro, que não importa qual a orientação ideológica do governo. O que importa é que os governos percebam, isso já tem se mostrado, que os governos que têm tido mais sucesso no combate à pandemia são os governos que notaram que é preciso reconhecer o papel do Estado como promotor da saúde pública, né? E do bem-estar também, quer dizer, dar auxílio econômico, né? E não os R$200 que o Guedes queria colocar, né? Não R$600 também, que agora já estão dizendo que depois da terceira parcela já vai diminuir, né? Mas a gente tem visto governos que têm assumido isso, independente, por exemplo, aí não vou fazer uma apologia ao governo Dória, por exemplo, mas o Dória é um cara de direita que disse que viu o seguinte, e o governo de direita neoliberal, todos eles têm vindo com a matriz de que o governo tem que sair do seu papel do Estado. Né? O Estado tem que se retirar do seu papel de promotor do bem-estar social. O Estado tem que ser diminuído, e a população que se vire. Mas chega um momento que o cara fala, opa, se eu falar agora o Estado que se vire, vai morrer gente a rodo, e a culpa vai ser minha. Então ele muda a política dele. Por mais que tenha sido criticado, e que eu tenho várias críticas ao Dória, não podemos esquecer que o Dória é aquele cara que diz, por exemplo, que o pobre não tem nem paladar, né? Que o pobre podia comer farinata, que era aquela mistura de farinha que podia dar para a população pobre. Aquele mesmo que lavava as calçadas com os moradores de rua. Isso, lavava exatamente. Com lava-jato. Exatamente. Mas nesse momento são aqueles que falam assim, ó, o Estado tem um papel, e o papel do Estado tem que ser o de fazer com que as pessoas respeitem a vida do próximo. E aí eles fazem uma lei que fazem as leis no sentido de que a vida acima da economia, com alguns problemas e várias colocações aí no meio, mas de uma forma geral, o que se vê no Brasil e no mundo é que os estados que têm feito isso têm geralmente, apesar de São Paulo ser o estado que tem mais mortes, se não tivesse essas garantias do governo, e o governo segurando a onda de todo mundo, teria muito mais mortes, né, cara? E aí o grande problema para a gente aprender depois é o seguinte, beleza, passada a pandemia, agora a gente vai voltar para a mesma questão de que o Estado não tem papel nenhum e cada um por si, né? Esse é o grande questionamento que a gente vai ter que fazer depois. Vamos pensar que em um momento a gente consiga fazer um marco de antes e depois da pandemia, beleza, passou, e agora? Se antes a vida era mais importante, agora a vida não é mais importante do que a economia? Agora voltamos para o jogo de sempre, de economia e azar da vida dos outros, porque essas eram as conversas que estavam acontecendo, que eram que eram a cortina por trás de grande parte das eleições que a gente passou nos últimos anos aí, né? Que eram pessoas dizendo, não, o Estado é muito grande. A Constituição de 88, por exemplo, que institui o SUS, a universalização da saúde, né? Que mantém a previdência pública, né? Ataques a essa Constituição. Né? O governo federal, por exemplo, que está aí, é um governo que ataca
a Constituição de 88, que é uma Constituição que garante o papel do Estado como promotor do bem-estar social. Será que agora, com essa crise que a gente está passando, será que as pessoas conseguem ver a importância do SUS? Isso a gente tem que colocar. Elas conseguem... E uma coisa muito importante falar sobre o SUS, né? E se a gente não tivesse o SUS nessa época de pandemia? É isso que eu estou dizendo, é exatamente isso que eu estou dizendo. Para a gente não chegar no momento, isso tem que ser bem marcado, para a gente não chegar no momento pós-pandemia e dizer o seguinte, beleza, agora passou isso, agora vamos voltar para o momento anterior. Voltar para a vida natural. Voltando para a vida natural agora, né? Não investe mais em educação, não precisa investir em pesquisa acadêmica não tem. Olha o papel da pesquisa acadêmica, né, cara? Para a gente tentar justamente fazer as projeções que têm sido feitas, aí a UFPEL tem ajudado o governo do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, as prefeituras, né? Então, quer dizer, a gente tem que retomar e dizer, opa, peraí, o dinheiro jogado na universidade, a universidade pública tem um papel na sociedade, que não é simplesmente de plantar maconha, que nunca foi, mas como diz o Weintraub, nosso ministro da Educação, dizer que a universidade pública é um lugar só para plantação de maconha. Plantação de maconha em universidade pública. Né? Poxa vida, não, o papel da universidade pública é justamente fazer pesquisas que possam dar subsídio para o governo dizer o seguinte, agora é o momento de fechar, agora é o momento de afrouxar. Né? A gente está vendo essas coisas, investir, é procurar ir atrás de remédios, é tentar entender quais são as populações mais atingidas pelo vírus, para que o governo possa pegar as políticas públicas e investir no lugar certo. Se tem pouco dinheiro do Estado, peraí, vamos parar de dar auxílio terno, auxílio paletó, e vamos investir nessas populações que são mais fragilizadas. Uma coisa que agora tu falou, auxílio terno, auxílio paletó e tal, auxílio moradia, como que ficou esses auxílios? Né? Nós estamos pandemia, nós somos 3 meses, eles estão 3 meses em casa, 4 meses em casa. Por que não põe um decreto, nessa época de pandemia, eles não ganham mais auxílio nenhum desses? Continua da mesma forma, né, Cascata? Continua recebendo. Apareceram algumas iniciativas aí, mas e aí no Chile, eu não sei se é o Chile, posso até estar enganado, mas depois eu vou botar o link ali, que vão taxar as grandes fortunas. Uhum. Mas o Chile teve que passar por um quebra-quebra generalizado, né? Só a pandemia que parou a revolta da população chilena com o tipo de política que tenta se implantar aqui no Brasil, justamente. Né? Quando se fala aqui no Brasil de colocar uma previdência, que é uma previdência quase que privada, ela é uma previdência pública, mas onde só o trabalhador é que contribui, justamente se constrói um sistema de previdência como esse do Chile, que levou lá a um aumento de morte de idosos, suicídio de idosos e tal. Então, esse tipo de coisa, que é justamente isso que a gente está falando, de retirar o governo do papel central na promoção da igualdade social, quando tu retira o governo, é esse tipo de coisa que acontece. Se tem um laboratório social desse tipo de coisa, é o Chile. Né? E se a gente não vai olhar para o Chile, por exemplo, e tu vai ter um Paulo Guedes que diz que esse é o tipo de política que deve ser tomada, muita atenção para o que está acontecendo. Né? Então, e é preciso que se dê nos meus bois. Né? Eu sei que nesse tempo agora de polarização aí, quando o cara fala de determinados nomes, falando Paulo Guedes, pô, virou petralha, virou não sei o que, comunista, mas eu não posso dizer que não é quando o próprio Paulo Guedes abre a boca, diz que né? Se pode tentar tapar o sol com a peneira, né? Mas a realidade está aí para ser vista, né, Cascata? E aí a gente está fazendo aí uma mudança de assunto, mas as coisas estão todas interligadas. Sim. Uma coisa que eu queria falar, nós já vamos... Como passa rápido, né, Miguel? A gente podia conversar aqui por mais... Já estamos em 59 minutos já de conversa. Pois é. Né? E é muito importante, eu achei muito legal. Só vou botar a última frase aqui, ó, que a Cecília fala, ó, o mundo que conhecemos não existe mais. Para a maioria das pessoas, a ficha ainda não caiu. Né? Não caiu ainda a ficha, né? Não caiu ainda a ficha. E a gente não sabe quando vai cair. Mas eu sempre termino, Miguel, com uma pergunta, né? Sempre termino com uma pergunta. Perguntando para ti. Aquele moleque RMS lá da Boa Saúde, é Boa Saúde, Oswaldo Cruz, né? Boa Saúde. Boa Saúde, que andava correndo pelas ruas. Visse esse sociólogo, Rodrigo Miguel de Souza,
esse cara que inspirou várias pessoas e inspira ainda, como teus alunos. Eu acho que tu é um cara iluminado, eu acho que tu tem o complexo de luz, porque o cara tem a complexidade da luz é iluminar o ambiente, tu tem isso, as tuas falas sempre foi isso, eu sempre te respeitei por isso, sempre sou um admirador teu mesmo. Sei que agora tu tem uma família linda, 2 filhos lindos e uma companheira excelente, porque eu acho isso muito importante. E eu queria saber, aquele moleque lá da Boa Saúde lá, se visse esse RMS hoje, o que ele ia falar para ele? Cara, eu não sei o que ele ia falar para mim, mas eu sei que eu ia falar para ele, cara. Aproveita a vida, aproveita enquanto tu tem tempo livre, porque a vida te toma, a gente tenta, e eu falo para a gente tentar não entrar nessa loucura, mas eu entro nessa loucura de tentar entender tudo, tentar aproveitar o tempo todo, né, aproveitar para conhecer mais, para estudar mais, né? Eu diria para ele aproveitar aquele momento que a gente viveu, porque foi um momento único, cara. Foi um momento único, e hoje eu olho para trás, Cascata, e eu me sinto muito feliz de ter podido participar daquilo que a gente fez lá, cara, porque eu acho que se não marcou as pessoas ao redor assim de uma forma que a gente poderia, como alguns conseguem atingir milhões de pessoas, eu acho que quem a gente conseguiu encontrar e conhecer e falar e olhar no olho naquela época ali, velho, a gente conseguiu criar uma coisa com algo que eu admiro muito, que eu continuo tentando buscar isso, que é a pureza de propósito, né? Eu acredito que não pode nascer coisa boa de uma iniciativa ruim, de uma iniciativa levada por sentimentos ruins. A gente fez as coisas com a maior pureza, com a maior inocência, de repente, né? Em certos momentos, inocência, mas de tentar mesmo construir uma cidade e uma comunidade e um movimento que fosse marcasse, mostrasse a nossa cara, mostrasse que a gente não é o que diziam que a gente era, né? Eu lembro de uma vez que a gente foi lá na Santo Afonso, cara, fazer uma fala, eu, tamboreiro, tu, o Will, e aí era uma sexta-feira de noite, e aí a gente falou com a gurizada, e daí um gurizão falou assim, por que a gente falando sobre marginalização e tal, e por que era difícil conseguir emprego, daí ele falou assim, cara, quando eu chego de fora eu digo que eu sou da Santo Afonso, ninguém me dá emprego. Mas por que não te dá emprego? Porque Santo Afonso é lugar de vagabundo, lugar de ladrão, lugar de traficante. Eu falei, poxa, cara, vocês estão aqui numa sexta-feira de noite, numa sala de aula, e tu diz isso? Tu tá botando a carapuça que os caras botaram em ti, sendo que a tua prática não é essa. Eu falei, tua prática não é essa. Tá numa sexta-feira de noite numa sala de aula, cara. Tu tá tentando mudar e mostrar que não é isso. E falar em sexta-feira de noite, eu me lembro de uma história rapidinha, Miguel, que nós tava dando um rolê, daí tu disse, eu vou ir numa rádio comunitária ali na feitoria. Vamos lá bater um papo lá. Eu disse que eu vou ser entrevistado e tal, vamos lá na rádio comunitária na feitoria. Era uma sexta-feira de noite. Daí nós estávamos lá na rádio do Mano Vini, do Mano Vini que tá no projeto e tal. E daí a gente trocando uma ideia, daí o cara veio assim no final, e aí, Cascata? E aí, RMS? E aí, se despede, não sei o quê. Daí eu falei assim, nessa sexta-feira chuvosa, em que os loucos estão nas ruas, os loucos perambulando pelas vilas, o louco seria se amanhã a gente se encontrasse, e louco ficaria se amanhã a gente desse risada das loucuras que fizemos hoje. E daí eu falei para ele, daí o cara, e tu, Miguel? E daí o cara perguntou, e tu, Miguel? Ele disse, eu não sei mais o que fazer, só boa noite a todos. Pode crer, meu, pode crer. Eu acho que um abração, Miguel, um abração, família. Qual que é esse daí? Esse aqui é o Rafael mais novo. Então tá, um beijo aí para vocês aí, fiquem em paz, se cuidem, espere que nessa loucura de pandemia a gente possa se encontrar, trocar ideia e dar risada das loucuras que fizemos nela. Tá? Um abração, tamo junto, Miguel. Pode crer, valeu, Cascata, um abraço para todo mundo. E a todos que estiverem me ouvindo aí,
Sigam o nosso canal, tem no YouTube Guardiões da Água, no Facebook, no Instagram, vai estar em todas as plataformas aí. Tamo junto. Paz.